Cameron Collier nasceu em 9 de setembro de 1999. Ele morava em Tampa, na Flórida, com seus pais e seu irmão mais velho, Tristan. Eles tinham acabado de se formar na escola e estavam animados para entrar na faculdade. Tudo parecia correr bem na vida de Cameron. Por terminar o colegial, seus pais o presentearam com um Ford Mustang preto, o carro dos seus sonhos. Cameron estava muito feliz com seu carro, e ele adorava conduzi-lo em alta velocidade. Em 23 de maio de 2018, ele e seu irmão Tristan foram para a academia, onde eles encontraram John Barneal, um amigo de Cameron. Eles haviam se visto 2 dias antes, quando se formaram no Catholic High School. Quando eles saíram da academia, Cameron e seu irmão Tristan foram em seu Mustang, enquanto John foi em seu carro, um Nissan Altima. A larga calçada à beira-mar de Bayshore é um popular caminho para pedestres em South Tampa, promovido pela cidade como a mais longa calçada contínua do mundo. No caminho, os dois veículos pararam em um semáforo que estava vermelho. Eles esperaram o sinal ficar verde, como se fosse uma largada. Eles estavam dirigindo além do limite de velocidade permitido, em uma avenida onde haviam outros carros, colocando em perigo suas vidas e de outras pessoas que ali passavam. Cameron estava dirigindo a uma velocidade de 160 km por hora, ultrapassando muito o limite de velocidade, que na época era de 72 km por hora. Focado em vencer a corrida, eles nem perceberam que uma mulher estava atravessando a rua. Essa mulher carregava sua filha no carrinho de bebê. Quando John percebeu que a mulher estava atravessando a rua, ele imediatamente jogou o seu carro para o canto, para evitar o acidente. Infelizmente, Cameron não conseguiu desviar porque estava em uma velocidade muito alta, e acabou a atropelando. As pessoas que estavam perto foram imediatamente para a cena do crime para tentar ajudar. Haviam pessoas chorando e gritando desesperadas, enquanto outras ligavam para a emergência. A mulher que foi atropelada por Cameron estava deitada na grama. Ela estava sangrando muito e perdendo a consciência, totalmente incapaz de se mover. Antes dela desmaiar, ela perguntou pela sua filha. O bebê estava a alguns metros de sua mãe, suas bochechas estavam azuis, ela tinha dificuldades para respirar e hematomas por todo o corpo, além de ter sofrido um grande golpe na cabeça. A mulher atropelada se chamava Jessica Raubenolt, uma jovem de 24 anos, e o bebê, sua filha Lilia, que tinha apenas 21 semanas de vida. Elas estavam na Flórida visitando seu tio, mas elas moravam em Ohio com David, marido de Jessica, que também as acompanhou na viagem porque ele iria pegar sua permissão para tornar-se um piloto. David e Jessica se conheceram na universidade, onde se apaixonaram. Eles se formaram em 2016, se casaram e formaram uma família com a sua filha Lilia. Jessica, que estudou nutrição, tinha como objetivo ajudar outras pessoas a ter uma vida saudável. Seus amigos e familiares a descrevem como uma mãe amorosa, uma pessoa alegre e carinhosa, que se importava com os outros. No dia do acidente, Jessica saiu com sua filha para dar um pequeno passeio no parque, ver a cidade e o mar. David tinha saído para resolver sua licença de piloto. Na volta, David ligou para a casa do tio de Jessica para avisar que ele estava voltando, mas Jessica não atendeu. Quando chegou à casa do tio, ele chamou, mas não havia ninguém. Ele insistiu em chamar Jessica, mas ela não respondeu. Ele decidiu sair andando pela rua para ver se as encontravam, então ele passou pelo parque, onde aconteceu o acidente. Ele conta que quando viu a polícia, teve um mau pressentimento, e decidiu chegar mais perto para ver o que tinha acontecido. Foi quando lamentavelmente ele viu o carrinho de bebê da sua filha Lilia. Ele disse que sentiu calafrios em todo o seu corpo, e ao abordar um policial perguntando o que houve, ele teve seu maior medo confirmado. Jessica e Lilia tinham sofrido um grave acidente. Informaram a ele que ambas haviam sido levadas para o Hospital General de Tampa.
Uma das pessoas que estavam na cena do crime se ofereceu para levá-lo ao hospital, já que David não estava em boas condições para dirigir. Ao chegar ao hospital, David entrou correndo desesperado para perguntar sobre a situação de sua esposa e sua filha. Lamentavelmente informaram a ele que Jessica não aguentou e faleceu. Ela morreu pouco tempo depois que chegou ao hospital. Lilia seguia viva, porém com ferimentos muito graves, principalmente uma grave lesão em seu cérebro, no qual não podiam operar. David passou toda a noite no hospital, desesperado, esperando notícias sobre o estado de sua filha. No dia seguinte, chamaram David e lamentavelmente informaram que sua filha Lilia também não resistiu. Cameron e John foram presos momentos depois do acidente. Eles foram acusados de homicídio e de participar de corridas clandestinas. O irmão de Cameron, Tristan, também foi acusado por ser copiloto e participar de uma corrida clandestina. Os três declararam ser inocentes. Eles foram liberados imediatamente com pagamento de fiança. Pelo fato dos pais de Cameron terem muito dinheiro e muitos contatos, eles pagaram os melhores advogados, que cuidaram para atrasar o julgamento o máximo possível. O acidente ocorreu em maio de 2018 e tinha uma data para começar o julgamento em 2020, mas a pandemia começou, e os tribunais foram fechados por um tempo, o que atrasou ainda mais a audiência de Cameron. O julgamento de John já havia começado. Fizeram um acordo: se ele se declara culpado, tirariam as acusações de homicídio e só o acusariam de participar de uma corrida clandestina. Com esse acordo, ele se declarou culpado, e deram a ele uma sentença de 6 anos de prisão e 15 anos em liberdade condicional. John tinha 17 anos na época do acidente, mas o julgaram como maior de idade. O julgamento de Cameron era muito mais complicado. Ele sim era maior de idade e foi ele que atropelou a Jessica e a pequena Lilia. Por esses motivos, seus advogados queriam atrasar o julgamento o máximo possível. A audiência ocorreu em 4 de janeiro de 2021. Cameron se declarou culpado, mas para ele não foi oferecido nenhum acordo. Se ele perdesse o caso, poderia chegar a pegar 30 anos de prisão pelo crime cometido. Em abril de 2021, aconteceu a audiência da sentença. Essa foi presencial, onde compareceram parentes de Cameron e de Jessica e Lilia. A defesa de Cameron disse que havia cometido um grave erro, que tudo foi um acidente e que ele não compreendia a gravidade e a consequência de dirigir em alta velocidade. Outra tática de seu advogado foi referir-se a Cameron como uma criança. Cada vez que seu advogado se dirigia a ele, falava criança ou menino, embora ele já fosse maior de idade na época. O advogado fez isso para enfatizar que é um jovem que não pensava bem sobre suas ações, e também para que o júri tivesse mais empatia com Cameron. Uma de suas testemunhas era um psiquiatra, para demonstrar que o cérebro de Cameron não estava totalmente desenvolvido, e isso não o permitia tomar boas decisões, e que o cérebro humano para de se desenvolver aos 25 anos. Isso pode ser verdade, mas aos 18 anos você já entende o que é certo e o que é errado. Ele sabia que corridas clandestinas eram erradas, e mesmo assim o fez. A mãe de Cameron, Cheryl R., pediu ao juiz que tivesse piedade de sua família, que sua família sofreu por muito tempo desde o acidente. Cheryl disse que tudo tinha sido um trágico acidente e que seu filho não tinha intenção de machucar ninguém. Disse se sentir culpada pelo que aconteceu e pediu desculpas à família de Jessica. Disse que estava disposta a vender sua casa e pagar os gastos médicos e do funeral de Jessica e Lilia. A mãe de Jessica, Pamela, também estava na audiência. Ela disse que lamentava por tudo que estava passando a família de Cameron, mas que isso não se comparava à dor que eles estavam sentindo pela perda de Jessica e Lilia. David também testemunhou por 45 minutos, dirigindo-se a todo tempo para Cameron, dizendo a ele todo o sofrimento que ele causou por suas ações imprudentes e como ele machucou muitas pessoas, não só a Jessica e Lilia. Também descreveu a imensa tristeza que sente todos os dias, especialmente quando entra em casa, toda vez que entra no quarto de Lilia, e vê o berço vazio.
A defesa de Cameron apenas se certificou em justificar que foi um acidente e não tinha feito intencionalmente, o que é verdade, mas eles nunca disseram nada sobre a vida de Jessica e Lilia. Levaram o julgamento apenas como se tivesse sido por causa de uma corrida clandestina, quando também era um julgamento por assassinato. A defesa de Cameron também tentou culpar Jessica pelo acidente. Eles queriam ter acesso ao celular dela para mostrar que ela estava mexendo nele no momento do acidente. O que é pior, tentaram mostrar que Jessica estava infeliz e queria tirar sua vida e de seu bebê. É um absurdo tentar culpar a vítima. Isso não aconteceu no dia do julgamento, mas foram informações que os advogados de Cameron inseriram antes do julgamento, mas obviamente eles retiraram depois porque não tinha fundamentos. Já a contraparte de Cameron mostrou evidências reais, como a caixa preta do Mustang, algo que sua família e seus advogados tentaram esconder. A caixa preta revelou que Cameron estava dirigindo em uma velocidade muito acima do permitido, não somente no dia do acidente, mas nos dias anteriores também. Em um ponto, ele chegou a atingir 261 km/h. O juiz considerou dar uma sentença baixa para Cameron, mas após ver as provas e ouvir as testemunhas da família de Jessica e Lilia, ele decidiu dar uma sentença de 24 anos de prisão. The court's going to adjudicate the defendant guilty, sentence him to 9 years in Florida State Prison. On count 2, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison, and that'll run consecutive to count 1, for a total 24 years Florida State Prison. Após a sentença, David abriu uma conferência com a imprensa. Disse que esperava que essa sentença ajudasse a impedir que outras pessoas passem do limite de velocidade, e que também evite acidentes horríveis como ele passou com sua família. O local do acidente teve sinais novos e redução do limite de velocidade. Pessoas também vão ao local do acidente para levar flores a Jessica e Lilia. Os familiares decidiram doar os órgãos de Jessica e Lilia, e disseram perdoar Cameron, porque isso é o que Jessica teria feito. O advogado de Cameron já recorreu à sentença, disse que é uma sentença muito dura para um menino como Cameron, que merecia uma segunda chance. Nas últimas semanas, alguns usuários do TikTok têm, mais uma vez, destacado o caso de Cameron. O caso viralizou no TikTok, mas pela razão errada. As pessoas estão indignadas, dizendo que foi uma sentença injusta e muito alta. Todos nós temos direito de opinar, mas o que intriga é que as pessoas estão pedindo sua liberdade pelo simples fato de acharem ele bonito, colocando descrições da música Criminal da Britney Spears, com frases do tipo: "Eu me apaixonei por um criminoso". Existem diversos posts, vídeos e hashtags para Cameron, mas nenhum sobre Jessica e Lilia. Eu me pergunto, o quão fútil as pessoas são? Não existe empatia na internet. Pessoas estão tentando defendê-lo comparando sua sentença com a de seu amigo John, mas a diferença é óbvia. John não atropelou ninguém, somente foi condenado por estar fazendo uma corrida ilegal. Desde o acidente há 3 anos atrás, ninguém da família de Cameron entrou em contato com a família de Jessica e Lilia, nem sequer para oferecer ajuda com gastos médicos, com o velório, ou mesmo se desculpar. And I'll direct the bailiffs to take Mr. Heron into custody. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixa nos comentários o que você achou sobre ele. Se você gostou do vídeo, quebra esse botão de curtir, e não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.